Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho da arquitetura web e entender como são todos esses dispositivos conectados na internet e como eles conversam através dessa rede que a gente chama de internet. Então, vamos começar? E tudo começa na máquina do usuário, né? A estação do usuário pode ser um computador, pode ser um notebook, pode ser um celular, pode ser qualquer dispositivo que ele tenha acesso para conectar na internet. Pode ser uma televisão, pode ser um jogo, um console, pode ser um relógio, enfim, qualquer dispositivo que ele tenha acesso à internet, ele entra no mundo web. Só que no mundo web, a grande coisa que acontece é que as coisas não estão isoladas. Então as coisas acontecem através de comunicação, da comunicação entre a estação do usuário com um outro computador que a gente vai chamar do servidor de aplicação. Então a gente tem a nossa máquina, né, o nosso PC, notebook, celular, conversando com outro computador. Então nós temos dois tipos de computadores diferentes. Os dois estão na internet, porém o servidor de aplicação é o servidor de quem desenvolveu o software, ou de quem desenvolveu o site ou o aplicativo. Então todo site que a gente entra, a gente acessa pela nossa máquina, mas na verdade esse site está hospedado em um servidor de aplicação e em um outro computador que fica na internet também. E aí, o que acontece é que esse servidor de aplicação, existe então aqui uma rede enorme de computadores. Por exemplo, eu entro no WhatsApp ou no Facebook, estou na minha estação de usuário e as informações que eu estou consultando ou inserindo estão dentro desse servidor de aplicação que está na internet em alguma máquina dentro do data center do Facebook ou do WhatsApp. E, por sua vez, existe um outro tipo de máquina, um terceiro tipo de máquina, que a gente vai chamar o servidor de banco de dados. O servidor de banco de dados é responsável por guardar as informações que estão trafegando no nosso sistema. Então a gente tem basicamente três tipos de máquinas aqui. A máquina do usuário, que é onde o usuário começa a utilizar o software. Eu tenho o servidor de aplicação que já está na nuvem, já está na internet, que é responsável por rodar o meu site, o meu aplicativo, a minha API, né? É a porta de contato com o usuário. Então você percebe que o usuário que conversa com o servidor de aplicação. E por último, né, nessa rede interna que acontece aqui dentro, ou seja, inacessível para o usuário, eu tenho o servidor de banco de dados. Esse é o servidor onde apenas o servidor de aplicação vai estar conversando. E eles vão estar trocando ali informações, tá? Essas informações, então, basicamente na estação do usuário eu tenho o browser. O programa que vai rodar no servidor de aplicação é um programa que a gente vai chamar de servidor web. E no servidor de banco de dados é um programa que a gente chama de SGDB, que é o Serviço Gerenciador de Banco de Dados, tá? Então, às vezes a gente acha que é computador que conversa com computador, né? Que são os computadores que conversam entre eles. Na verdade, não é o computador que conversa com o computador. É o programa que conversa com o programa, tá? O computador em si, ele não conversa com ninguém, né? Tem a rede, tudo bem, que estabelece o meio de comunicação, mas quem de fato faz a conversa são programas. Então, o programa que está na máquina do usuário é o browser, é o aplicativo, né? Esses são os programas que o usuário usa para poder conversar com o servidor de aplicação. O programa que fica aqui alocado dentro do servidor de aplicação a gente chama de servidor web, né? E a gente vai mostrar alguns exemplos daqui a pouco. E o programa que o servidor web conversa é o programa SGDB para bancos relacionais ou para outros bancos não relacionais também. Pode acontecer que a gente vai mostrar alguns exemplos. Então, quando eu entrei na internet, o que acontece é que essa comunicação é feita através de alguns protocolos, seguindo alguns protocolos, e do usuário até o servidor web, que é esse mundo da internet, né, a gente usa como base o protocolo HTTP, tá? E quando eu já estou na mesma rede, né, você pensa que essas duas máquinas aqui fazem parte já lá do data center do Facebook, do WhatsApp, do Netflix, tá? E aqui está a nossa máquina aqui na internet conectando, mas essa daqui são as máquinas que ficam já dentro desses servidores dessas empresas. Então, a comunicação aqui é utilizada o protocolo TCP, que é um protocolo mais enxuto, mais rápido, né, do que o HTTP, já que ele está numa camada um pouco mais abaixo. E aí,
toda máquina, assim que ela entra, né, você liga ela, você está numa rede e você ganha um IP interno, né? Todas as máquinas ganham um IP interno. O IP é para que a gente consiga achar a máquina. Então, se os programas conversam com programas, é necessário que eles se achem, que eles consigam se achar no meio dessa conversa toda, né? Então, é através do IP interno que eu consigo descobrir o endereço de onde eles estão, né? É como se fosse uma conversa mesmo. Você vai visitar um amigo, você precisa do endereço dele. Então, quando você chega lá, você pede o endereço, ele te passa e você consegue chegar até ele. Só que esse é um IP interno, só é disponível dentro da mesma rede. Quando a gente entra na internet, a gente ganha também um IP externo. E agora, esse IP externo é um endereço, né, naquele formato 192.887.482, aquele número um pouco mais complicado, né, que é o endereço para o computador entender, não para nós humanos, né? Então, esse IP externo é o IP da internet. Entrei na internet, todo mundo consegue me achar. Esse é o IP externo. O interno ninguém me acha, porque é só dentro da minha rede, do meu Wi-Fi, né, que as pessoas conseguem me achar. Agora, o externo, já estou agora disponível para ser encontrado na internet. E, além disso, a máquina também tem um nome, você pode colocar um nome. Mas, quando a gente vai conversar com um computador, quando o nosso computador, nosso browser, o Chrome, FileZilla, né, outros, o Mozilla Firefox, o Safari, enfim, quando eles vão conversar entre eles, quando você vai digitar lá um site, você não digita o IP externo do servidor web, né? A gente não faz isso, porque isso é para a máquina se achar. O que acontece é que existe um DNS, um servidor de DNS, onde todos os domínios, né, os domínios www.facebook.whatsapp.netflix, todos esses nomes são traduzidos, né, nos IP externos. Então é exatamente isso que acontece, né? Ao invés de a gente ficar tentando decorar IP externo, a gente usa um nome, e esse nome a gente vai estar mapeado nesse servidor que chama DNS. Além disso, todos os computadores, todos os programas, também, para poder conversar com o programa, então vou voltar aqui um passo. Ok, agora eu já tenho o IP externo, já consigo comunicar com o servidor web, certo? Então já posso chegar lá, eu consegui digitar lá www.netflix, bateu lá na casa do Netflix porque ele transformou o DNS em IP externo. Agora eu tô lá na frente da casa do Netflix, bato na porta e aí eu falo assim, e aí, né? Vamos conversar? Posso falar? Aqui eu quero falar com alguém. E aí tem alguém lá na porta do Netflix, do servidor dessa máquina aqui, que vai falar assim, mas quem? Você quer falar com quem aqui dentro? Porque programa só conversa com programa, não dá pra você querer conversar com a casa inteira. E aí é onde entra a porta. Os programas todos estão sempre atrás de uma porta, né? Imagina uma casa com várias portas e você escolhe qual porta você quer bater. Dependendo de qual programa você quiser conversar, você vai bater numa porta diferente. Então, por padrão, né, a gente tem nos servidores web, quando a gente entra na internet, a gente está acessando, na verdade, a porta 80, quando a gente entra em uma URL de um servidor. A gente entra na porta 80, né? Mas, por exemplo, os bancos de dados também são programas, né? E o nosso servidor web, o nosso programa que está rodando nossa API, nosso site, enfim, ele também vai ter que conversar com o programa do banco de dados. Lembra? Programa conversando com programa. E ele também, já que é um programa, ele está numa porta escutando. Então, ótimo. A questão é, quais são as portas que os bancos de dados ficam? Quais são as portas que os programas do servidor web ficam, né? E aí eu te falo que a resposta é simples. É você, programador, você que gerencia a rede, que vai escolher qual a porta. Mas existem portas padrão. Existem portas que são padrão e a gente segue essas portas, mas você pode escolher a porta que você quiser. Então, por exemplo, a gente tem programas de banco de dados. A gente tem o MySQL, que escuta na porta 14, na porta... Me fugiu agora da memória, eu sei que o SQL Server a gente usa na 1443. O Oracle também fica numa porta 7, alguma coisa, se não me engano. O MySQL na 3306, né, que eu lembrei agora.
Então, cada programa aqui tem um padrão, né? Eu podia fazer uma SQLOV em outra porta, ficar em outra porta? Posso, porque sou eu que configuro. Mas por padrão ele fica nessa, 3306. Assim como o SQL Server, o Oracle, o PostgreSQL e até os bancos de dados não relacionais, que nem o MongoDB, o Redis, o Solr. O padrão do Solr, se eu não me engano, na porta... fugiu agora da minha memória também a porta, mas a porta alguma coisa 89, alguma coisa assim, enfim. O Redis também na porta 63 ou 69, enfim. 9069, o Solr é 9089, alguma coisa assim. De qualquer forma, a porta não importa, é só a porta padrão. Para que a gente consiga conversar, fazer com que os programas conversem, o importante é, primeiro, achar o programa na internet. Então, primeiro eu acho ele, né? Então, achei. Como que eu acho? Eu acho... Você sabe o IP externo? Não sei, né? Não dá para eu saber o IP externo. Então, o que eu faço? Opa, eu vou chamar pelo nome. Quando chama pelo nome, bate no DNS, o DNS consegue converter em IP externo. E agora já achei a máquina. Opa, e agora o que eu faço? Falo qual programa eu quero conversar. Como que eu sei qual programa eu quero conversar? É só eu passar a porta que esse programa está ouvindo. Então a porta é onde ficam os programas ouvindo, preparadinhos para conversar, certo? E aí aqui no servidor de web a gente também tem vários programas que poderiam rodar aqui. Tem a Apache, tem o ESLint, Nginx, WAMP e Champ, que são programas servidores web que a gente pode utilizar e vai utilizar algum desses. E no browser a gente tem vários, né? A gente pode utilizar o Chrome, o Firefox, o Brave, o Safari, Opera, o Internet Explorer e os próprios aplicativos ou programas que se conectam à internet, certo? Então aqui está o resumo de uma visão bem macro, mas eu acredito que expondo os pontos de vistas gerais sobre a comunicação da máquina. Se você vai embora agora e está terminando, eu quero que você vá embora lembrando disso. Não é máquina que conversa com máquina, é programa que conversa com programa. Como é feita essa conversa? Primeiro eu acho a máquina através de um nome que é convertido em IP externo. Achei a máquina, aí eu preciso da porta, porque é pela porta que eu consigo achar esses programas que estão rodando aqui. Isso serve não só para o servidor de aplicação, mas também para o servidor de banco de dados. Legal? Espero que você tenha aproveitado essa aula de arquitetura e tenha agora um pouco mais claro para você como funcionam essa comunicação no mundo da web.